vamos falar sobre casa e organização. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos ela, que é secretária executiva de formação, mas há 12 anos trabalha como personal organizer. Nós recebemos aqui a Valéria Duarte. Valéria, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje com a gente. Foi um pouco difícil a gente organizar nossas agendas para estar aqui, né, Valéria? Mas no final tudo se organiza. Tudo se organiza. Muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero poder passar um pouquinho do que eu sei com relação à organização para as pessoas que estão nos assistindo e precisando de algumas dicas para se organizarem. Afinal de contas, a organização é muito importante na vida das pessoas. Certamente todos precisamos. Vamos lá, né? Bom, Valéria, eu queria começar perguntando o seguinte: qual é a importância de um ambiente organizado, né? A falta de organização, ela pode afetar negativamente as nossas vidas? Né? Queria que você falasse sobre isso com a gente. Eu não diria que a falta de organização pode afetar negativamente as nossas vidas. Eu já diria que a falta de organização afeta negativamente as nossas vidas. E isso num âmbito total, é uma coisa impressionante. Um ambiente desorganizado é comprovado cientificamente que traz muitos malefícios à saúde. Chegam até a trazer depressão, muitas vezes, para as pessoas. Tem irritabilidade, as pessoas ficam cansadas e não sabem por quê, as pessoas ficam descontentes com o seu lar, chegam a sentir vergonha de trazer pessoas dentro de casa, mas às vezes não entendem o que tem dentro delas. Causam problemas familiares, existem muitos problemas familiares por causa de desorganização, porque às vezes um membro da família, vamos supor, o marido é desorganizado e a mulher é muito organizada, ou ao contrário, eu vou até mudar isso, porque normalmente acham que só o homem é desorganizado. Isso não é verdade. Eu conheço casos que o homem é muito mais organizado que a mulher. Então, o que acontece? A falta de organização, ela traz muitos malefícios para uma casa, para uma saúde, para uma vida familiar. É algo que eu falo que é nitroglicerina pura quando você tem um ambiente desorganizado. Porque o ambiente organizado te traz paz, serenidade. E eu não estou dizendo aquela coisa intocável, tá? Aquela casa que está sempre pronta para receber a revista Caras. Não estou falando disso. Nós estamos falando de vida real. Estamos falando de uma casa organizada, onde você acha as coisas, onde você não tropeça em coisas caídas. Uma casa prática. Uma casa prática. Porque as pessoas às vezes confundem. Acham quando a gente fala assim, a casa tem que ser organizada. É aquela casa que ninguém pode tocar. Arrumadinha. Mas aí não é casa, aí não tem vida na casa. Sim. Nós estamos falando de uma casa com vida. E uma casa com vida, ela tem também bagunça. Mas ela é fundamental, a organização numa casa, inclusive para o convívio familiar. Que nós sabemos o quanto é importante o convívio familiar. Né? Então, é muito importante. E acredito que até para otimizar o tempo, né, da pessoa. A questão do tempo, tudo, né? Aí o céu é o limite, porque assim, eu dou um exemplo. Vou pegar nós mulheres que gostamos de bijuterias, temos os nossos acessórios. Imagina que hoje você levantou e você pensou assim, eu vou usar aquela minha corrente e a minha blusa azul marinho. Você levanta e você não acha a sua blusa, você não acha a sua corrente, porque ela não tem lugar adequado para ficar, ela está perdida pela casa. Eu não sei você, mas ali o meu mau humor já começaria. Porque eu já estava programada que eu ia usar essa blusa, esse brinco, como é que eu não vou achar? Então assim, eu já perdi tempo, eu já me irritei logo cedo, vira uma bola de neve, se você for parar para pensar. Então, assim, o tempo versus organização, você ganha tempo. E hoje, o tempo, eu acho que é o nosso bem mais valioso. Né? Se a gente for parar para pensar, nós temos 24 horas no dia e ele parece que tem menos de 24 horas. Então, quando você tem um ambiente organizado, você ganha muito tempo. Quando você sabe onde encontrar as suas coisas, você não perde tempo procurando, você não se atrasa para sair de casa, você não atrasa para um compromisso. É aquela coisa assim que uma coisa está ligada na outra. Sim. O tempo é
ligado à organização. Isso eu não tenho a menor dúvida do que eu estou dizendo. Pode fazer o teste, que você vai ver que eu não estou mentindo. Com certeza. Bom, Valéria, no capítulo 31 de Provérbios, ele diz que a mulher virtuosa, né, ela sabe administrar bem o seu lar, né? Planejamento e organização influenciam na casa, né? Como você mesma falou aqui, na rotina da casa, até mesmo no relacionamento. Para algumas pessoas é natural ser organizado, né? Tem criança que é organizada. É verdade. Né? Para outras não, outras têm dificuldade, né, de se organizar, enfrentam algumas barreiras para isso. Quais dicas você pode dar para as pessoas aí que estão nos assistindo, mulheres, homens também que nos assistem, para começar a mudar isso, para começar a se organizar a vida, organizar a casa, né? E principalmente para manter a organização? Vamos lá. Eu acho que assim, o ponto fundamental para começar a se organizar é criar hábitos. O hábito é o número 1 do processo. Quando você cria o hábito da organização, por mais que você se desorganize, você se torna uma pessoa organizada. E é muito interessante, porque você falou, tem gente que nasce organizada. Existem pessoas que acham que porque não nasceram organizadas, vão morrer desorganizadas. Isto não é verdade. Eu não nasci organizada. Eu era uma adolescente, principalmente, muito bagunceira. Era daqueles que você abria meu armário, as coisas caíam em cima de mim. E, em contrapartida, eu tinha uma mãe extremamente, naquela época, mais do que hoje, muito organizada. E aí eu acho que ela queria me matar, né? Porque eu não era nada organizada. Então, o que eu quero dizer com isso é que todo mundo pode se tornar organizado um dia. Então, as pessoas têm que criar o hábito, têm que entender o bem que a organização traz. As pessoas têm que aprender a dar endereços fixos para suas coisas. Isso faz com que você mantenha a organização da sua casa. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você sabe onde você guarda todas as suas coisas, você sabe onde encontrá-las e você sabe onde devolvê-las. Porque qual é o grande problema da organização? É você largar as coisas pelo caminho, né? E não sei onde. Isso aqui não tem endereço, então eu jogo aqui mesmo. Você chega em casa de um dia de trabalho, você põe ali em cima do sofá a sua bolsa, a sacolinha, a chave do carro, o celular, o carregador, e ali fica. E aí gera a bagunça. Então, assim, o primeiro passo é você criar hábitos. Tudo bem que você deixou ali por alguns minutos. De repente você quer chegar, lavar a mão, tirar uma roupa, mas volta para lá. Crie o hábito de voltar para aquele lugar, pegar a sua bolsa, colocar no lugar, já guarda a chave do carro onde tem que guardar, ou a chave de casa, já guarda o seu celular. Sabe, é criar estes pequenos hábitos. E é assim, é um dia de cada vez. Você não tem a obrigação de nascer organizada, mas você pode aprender. Então, como você aprende? Criando esses pequenos hábitos. Eu uso sempre uma hashtag 1% ao dia. E eu falo que ao final de 100 dias você está 100% organizada. Então, qualquer um que fizer um teste, 1% ao dia. Vai devagar, um pouquinho por dia, um passo por dia. As pessoas se tornam organizadas. As pessoas aprendem a ser organizadas. Inclusive, eu vou aproveitar até para fazer um convite para quem estiver nos assistindo. Eu vou criar um grupo de WhatsApp, justamente para ensinar as pessoas que não nasceram organizadas o passo a passo da organização. Será um grupo gratuito, que nós estaremos juntas 5 dias, onde eu vou dar uma consultoria para as pessoas aprenderem a se organizar. Depois a gente dá todas as informações, mas eu estou só... É que veio ao encontro... Lá. Estarei no grupo. Opa, vai ser um prazer. Vem ao encontro desta pergunta. Eu acho que as pessoas podem aprender a se organizar. Existe um passo a passo para as pessoas aprenderem a se organizar. Então, é possível uma pessoa que não nasceu organizada ser organizada e ter uma casa que todo mundo fala, nossa, você nasceu organizada? Não, eu não nasci organizada, eu aprendi. Então, é possível, criando hábitos, foco, tentar não se perder, sabe? Hoje em dia as pessoas se perdem muito com celular, com televisão, com
as pessoas procrastinam demais. Então, elas têm que ter o hábito, criar rotinas. E assim você consegue ser uma pessoa organizada. Sem toque. Porque também todo mundo acha que ser organizada é quem tem toque. Eu não estou falando de toque. Eu estou falando de coisas básicas, normais, saudáveis, tá? Não estamos trocando uma doença da desorganização pela doença do toque, pelo amor de Deus. Não. Né? Devagar, mas é isso aí. É possível 100% alguém se tornar uma pessoa organizada. Em qualquer idade. Qualquer idade. Qualquer idade. Isso vem da criança ao mais velho. Eu me tornei organizada bem mais... Veja, eu quando comecei a fazer os cursos de organização, isso há 12 anos, que eu descobri o que era organização. Até então eu era uma pessoa arrumada e não organizada. Eu tinha uma casa arrumada, que é muito diferente de ter uma casa organizada. Que é a casa da revista. Que é a casa da revista. A casa da revista, ela é arrumada porque... O que é a casa arrumada? É aquela casa que esconde a bagunça. Aquilo é uma casa arrumada. Você recebeu um telefonema que alguém está chegando. Meu Deus, está tudo jogado fora, pelo ar. Calma. Joga tudo em qualquer canto, fica uma casa arrumada, está perfeito. Sim, está perfeito. Para os olhos, está perfeito. Em compensação, a casa organizada é onde você tem um método, onde você tem rotina, onde você tem hábitos, onde você tem o conjunto. Ali vira uma casa organizada. E aquilo é 100% garantido que você vai conseguir conservar a casa organizada. O arrumada você não conserva. A organização você conserva. Então, este é um ponto muito importante. É possível ter uma casa organizada e manter a casa organizada, desde que você siga um passo a passo, para você entender a lógica. E se você entender a lógica, a sua casa vai ser um brinco. Eu garanto. Muito bom. Agora a gente... muitos focam muito na mulher, na questão da mulher ser organizada, da mulher, como você falou, né, tem mulheres que são desorganizadas, né, e homens são organizados, né? Mas a gente vê a importância de cada membro da família, né, ajudar nessa organização. Então, como que cada membro da família pode colaborar na organização do lar, né? É possível isso quando se tem filhos pequenos e se trabalha fora? É possível essa organização? E como ficou também a organização da casa nessa questão do home office, né, que agora é muito comum, né, veio com a pandemia e parece que veio para ficar. Acho que né? Sim. Eu vou deixar essa por último. Tá. E eu vou te responder a questão da carga em cima da mulher. Existe esta lenda que é só a mulher quem tem que organizar, limpar, fazer tudo. Isso está errado. A mulher, eu acho que ela pode comandar, porque é dela, né? A mulher tem essa coisa da casa, do cuidado, da iniciativa, de abraçar a família, mas a mulher tem que ser um pouco poupada, porque às vezes pode ser uma família pequena, ela e o marido, é uma coisa. Se for ela, o marido, 3 filhos, cachorro, papagaio, gato, enfim... Vamos devagar. Então, o que eu digo? Todo mundo pode pôr a mão na massa, inclusive as crianças. Se você pensar bem, uma criança de 3, 4 anos, você vai falar, ela vai poder ajudar? Pode. Ensina ela a pegar, sei lá, o brinquedo dela e guardar, ajudar a jogar alguma coisa que está por ali no lixo, desde que esteja... Ninguém vai mandar a criança de 4 anos pegar alguma coisa de cima de uma pia, jogar, limpar. Não, nós estamos falando das coisas básicas, né? A gente vê criança que às vezes o pai troca, que ainda usa fralda, a criança vai e joga a fralda no lixo. Você vê criança guardando brinquedo, a criança acabou de tomar um danoninho, poxa vida, vai lá e ensina a jogar no lixo. Quando a criança tem um pouco mais de idade, já ensina a ajudar a pôr uma mesa, quando acaba de comer... ajudar a tirar uma coisa ou outra da mesa. Você já está ensinando para essa criança o costume da organização. É muito importante. A criança pode pôr uma roupa suja no cesto, sabe? De acordo com a idade, você vai enxergando o que é possível para a criança. O marido pode ajudar com uma lavagem de louça. Gente, tem muito preconceito, né? Tem homem que fala que não vai limpar nada. Gente, não é por aí, né? Hoje em dia, todos trabalham, seja em home office ou seja na rua.
Todo mundo trabalha. Então tem que ter a divisão. É muito importante essa divisão. Até pela própria saúde da casa. Porque quando fica em cima de uma única pessoa, a mulher, por exemplo, ela vai chegar no final do dia acabada, cansada, desgastada, irritada, mal-humorada, porque sobrou tudo para ela. Aí ela não vai ter tempo, inclusive, para curtir a sua família, para estar com a sua família. E isso não é legal. E às vezes até desanima ela de manter essa organização, né? Porque ela vai falar, sabe, ela larga a mão daquilo. Exatamente. Então é muito importante o envolvimento da família na organização. Mas eu daria uma dica. Se você perceber que alguém da sua família não está disposto a organizar, não adianta arrumar conflitos, né? Deixa. Você não pode obrigar a pessoa a ser organizada. Você pode obrigar a pessoa a colaborar com as suas coisas. Olha, eu não sou obrigada a ficar cuidando das suas coisas que ficam jogadas. Mas se a pessoa deixar as coisas dela jogadas, deixa lá. Um dia essa pessoa vai se incomodar com isso. Evite o conflito, porque tem muitas casas que viram uma casa até chata, porque fica todo mundo no pé, e aí a pessoa não quer ser organizada. Deixa quieto. Uma hora ela vai perceber que todo mundo está na organização, ela acaba entrando. Evite brigas, evite discussão, porque senão aí passa a ter outro problema, né? E aí, com relação ao home office, eu costumo dizer que hoje a nossa casa não é mais uma casa normal, virou uma casa multifuncional. Ali tem casa, escola, playground, cinema, tem consultório médico, tem tudo que você possa imaginar dentro de uma casa. Agora se faz absolutamente tudo sem sair de casa. Academia, né? Para quem faz. Enfim, tudo é dentro de uma casa. Muita gente não vai mais voltar a trabalhar fora de casa. Tem quem vá todos os dias ficar em casa, vai ter até quem vai uma ou duas vezes por semana, mas vai permanecer mais tempo em casa. Tem crianças que vão ficar ainda por muito tempo no online, porque tem crianças que se adaptaram. Eu conheço uma família que as crianças preferem ficar na escola online e ainda estão, né? Então, eu acho que assim, veio para ficar. Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? De tudo tem os dois lados. O lado bom é porque as pessoas estão vivendo mais nas suas casas, eu acho que aprenderam a viver em família, aprenderam a conviver um com o outro, estão aprendendo a ter respeito, estão aprendendo a cuidar das suas coisas. E o lado ruim, eu acho que faz falta conviver com pessoas, né? Então tem que tomar cuidado com como vai ficar isso. Mas a organização neste momento é fundamental. Se a pessoa não tem uma casa espaçosa, ela não é obrigada a ter uma casa espaçosa. Então, ela escolheu este cantinho para ser o seu lugar de trabalho. Este canto, às vezes, é uma cozinha, um canto da cozinha. Então, o que é importante? Ela manter este espaço organizado. Acabou de trabalhar, pegue as suas coisas, tire, tenha uma caixa organizadora para pôr tudo dentro, leva para um cantinho no seu quarto, ou um canto na sala, onde a casa permitir. Nós temos que entender que não é todo mundo que tem uma casa pronta para abrigar todo mundo no seu novo mundo. Novas necessidades. Nessas novas necessidades. Então, assim, porque é muito fácil a gente falar, deixa tudo organizado, cada um vai ter seu canto. Não é todo mundo que tem esse espaço. Nós temos que pensar que existem casas que não estavam preparadas para hoje ter 4 ou 5 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Então, as pessoas estão se adaptando a isso. Então, é fundamental a organização. É fundamental que cada um delimite o seu espaço e tenha naquele espaço a sua organização. E aí entra de novo a questão do hábito. As pessoas que estão dentro da casa, tem quem trabalhe e quem não está trabalhando. As que não estão trabalhando, tem que entender que quem está trabalhando continua tendo hora para entrar, hora para almoçar, hora para sair, tem que existir o respeito, o cuidado, porque às vezes você não tem como estar num quarto fechado, num escritório fechado, tem que tomar cuidado, a pessoa pode estar atendendo alguém, tomar cuidado com o barulho, né, ao lado. E aí, eu acho que uma dica bem legal é você criar o hábito de acordar, se trocar como se você fosse sair, não estou falando para você pôr salto alto, nem se maquiar, nem ficar linda e maravilhosa, mas se trocar.
sabe, pôr uma roupa, pronta para ir trabalhar. Uma roupa mais confortável porque você estará em casa. Mas criar isso, esta é a maneira com que você se posiciona para você mesma. E você entende, agora eu vou trabalhar. Nem que você vá sentar num cantinho da sua sala, da sua cozinha, de qualquer lugar da sua casa. Mas crie o hábito e tenha um espaço organizado, porque senão vai dar ruim. Aí a coisa... Imagina misturar o meu trabalho com o seu, com o do filho. Com o estudo do filho. Não, isso não vai dar certo. Então, tem que ter a organização. Por maior que seja a casa ou por mais simples que seja a casa. É importante as pessoas desmistificarem que organização é coisa para quem tem dinheiro. Eu provo que organização não é para quem tem dinheiro. Organização é para qualquer pessoa. Então, né, às vezes as pessoas falam, eu não tenho como ser organizada, eu não tenho dinheiro, organizar é caro. Não é caro. Você tem coisas dentro da sua casa que podem se tornar um organizador. Um pote de sorvete se torna um organizador. Sim. Um tupperware velho que já está furado, que você ia jogar fora, se torna um organizador. Então tem que tomar muito cuidado com essa coisa, tem que desmistificar. A organização não é cara, a organização é para todo mundo. É só uma questão de adaptação com a sua própria realidade e tocar o barco. Eu acho que é mais ou menos por aí. Muito bom. E quanto ao nosso dia a dia, né? Assim, tivemos muitas dicas aqui de organizar a casa, inclusive, né, no home office, né? Mas e no nosso dia a dia, na nossa vida, no trabalho, enfim, na igreja, como manter a organização nos diversos ambientes que frequentamos? Eu acho assim, vamos pensar, no trabalho, você tem um espaço no trabalho. Tente manter o seu espaço o mais organizado possível, para que qualquer pessoa entenda o que tem ali, para que você não perca tempo procurando as suas coisas, para que as coisas fluam de uma maneira melhor. Né? As pessoas precisam entender que a falta de organização traz uma confusão dentro da gente. Então, procurar uma mesa de trabalho ter menos coisa possível, menos informação possível, manter gavetas organizadas, tudo certinho. Numa igreja, a mesma coisa, os ambientes da igreja. Você vê a sala de aula, ao invés de você deixar tudo jogado, acabaram as aulas com as crianças no fim de semana, que está todo mundo lá cuidando das crianças. Vamos guardar os brinquedos, vamos guardar o material, inclusive já levar essas crianças, ensinar essas crianças que elas têm que guardar tudo, mostrar onde guarda, para elas já começarem a entender. Deixa brincar. Eu acho que criança tem que brincar. E não importa que ela vai bagunçar, ela tem que bagunçar. Mas ela tem que entender que depois ela tem que... Precisa arrumar, exatamente, organizar. Mas é verdade, tem que deixar a bagunça em ordem, vamos deixar assim. Então, é muito importante que as pessoas entendam que não importa o lugar que elas estejam, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola, você tem que contribuir para que a organização exista e permaneça. Então, como você contribui? Fazendo a sua parte e ajudando o outro, caso o outro esteja meio perdido. Ofereça ajuda, ensina para a pessoa, mostra como que guarda. Às vezes a gente vê uma criança meio perdida para guardar. Vamos lá, vamos ensinar. Às vezes as próprias crianças podem ensinar umas às outras. Né? Isso é muito importante. É você ter um espaço independente de onde seja, minimamente organizado, para que não somente você entenda, mas que o outro entenda aquele seu espaço. Tem gente que fala assim, né? Eu entendo a minha bagunça. Tudo bem que você entende a sua bagunça, mas a gente tem que pensar que a qualquer momento outra pessoa pode ter que entender a sua bagunça. Você vê, de repente, você pega a vida que nós estamos levando hoje. Tem gente que está aqui agora, amanhã tem que estar num hospital porque pegou essa doença. E aí, você precisa cuidar das coisas dessa pessoa enquanto ela não volta para casa. Como que você vai entender onde tem uma conta para vencer, onde tem alguma coisa, se estiver tudo bagunçado? Então, basicamente, é isso. Até mesmo a organização digital. As pessoas que trabalham têm que ter os seus computadores em ordem, os seus arquivos em ordem, porque se amanhã alguém precisar encontrar alguma coisa, tem que ter o mínimo da organização, para que
a coisa não fique perdida, entendeu? Sim. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Sim. Nossa, Valéria, é muito boa a conversa. A gente poderia ficar horas aqui falando disso. Poderia, né? poderia. Mas o programa está chegando ao fim. No final, você fala mais um pouquinho aí do teu projeto, tá? Mas antes de encerrar, eu queria fazer com você um jogo rápido. Vamos lá. Agora a gente quer, para que quem está nos assistindo aí, conheça a Valéria. Né? Vamos lá. Não a organizadora Valéria. A Valéria gente, mas a Valéria normal. gente. Isso. Um livro. Paula, de Isabel Allende. Uma linda, linda história entre uma filha que teve um problema muito sério e uma mãe que fez de tudo para lutar pela vida da filha. Olha que dica legal. Um lindo livro. Muito bom. Um filme. A Prova de Fogo. Maravilhoso. Muito maravilhoso. bom. Uma lição de vida para qualquer pessoa. Sim. Um hobby. Patchwork. Eu faço patchwork. Olha só. No meu tempo vago, eu gosto de brincar com os panos e com as cores. Então, eu procuro criar coisas com patchwork. Olha que coisa boa. Esse é meu hobby. Um lugar inesquecível para você. Você sabe que tem muitos, né? Eu fico pensando assim, um lugar inesquecível e eu determinei um que é inesquecível porque para mim ali os sonhos se tornam realidade. Que eu acho que é o parque Magic Kingdom da Disney, que em qualquer lugar do mundo eu acho que não tem aquela magia, aquela coisa boa. Quantas vezes eu entro, quantas vezes eu choro, quantas vezes eu me emociono, quantas vezes eu fico. A última vez que eu estive ali, rapidinho, só vou contar isso. Sim. Tinha uma criança do lado, ali no final, naqueles fogos, e a criança falava: mãe, eu quero morar aqui, aqui é tudo lindo. Né? Então é isso, é um lugar inesquecível pelo sonho. O sonho parece viver na nossa realidade. E você volta a ser criança, que é o que tem de mais puro nesse mundo. Então, é este o lugar inesquecível. Muito bom. E o seu lugar preferido de oração? Então, eu costumo dizer que Deus, Ele mora, no meu ponto de vista, no mar. Eu amo o mar. Eu falo que mar é a casa de Deus. É o lugar onde eu me sinto mais próxima de Deus. Eu e Ele. É onde eu escuto. Aquele barulho do mar parece que Ele está falando comigo. Infelizmente, eu não posso estar todos os dias diante do mar conversando com Deus. Mas assim, ali é o meu lugar que eu tenho uma sintonia, que eu tenho certeza absoluta que Ele está me ouvindo e Ele está me respondendo. Mas, claro, no meu dia a dia eu não estou lá, aí não importa o lugar. Para mim, o lugar é assim, indiferente. Eu converso com Deus e faço as minhas orações em qualquer lugar. Às vezes eu saio da minha casa, pego meu carro e quando eu percebo, eu estou o caminho inteiro orando, conversando com Deus, perguntando, e muitas vezes Ele responde no meio do caminho, que às vezes eu falo, nossa, é verdade. Então, assim, não existe o meu lugar de oração. O meu lugar de oração é em qualquer lugar. Mas se eu tiver que escolher um lugar, é ali. Eu e o mar. Porque para mim o mar é a casa de Deus, Ele mora ali. Para mim Ele mora ali, naquela imensidão que alguém olha para aquilo e não acreditar em Deus, para mim não entra na minha cabeça. Olhar aquilo e olhar para o mar e não acreditar que aquilo surgiu do nada. Não dá. Então eu acho que o lugar é esse, é o mar. O mar, Deus, a casa dele é aquilo. Muito bom. Valéria, fala para nós aí do seu projeto mais uma vez. Vou falar. Isso. Se tudo correr bem, se Deus quiser, não tiver nenhuma intercorrência, dia 1º de outubro eu vou lançar este grupo de WhatsApp gratuito por 5 dias, que eu vou ajudar as pessoas a entenderem esse passo a passo da organização. Onde estarão as informações? Nas minhas redes sociais. Meu canal do YouTube, Valéria Organiza, você vai encontrar informações. No Instagram, Valéria Organiza, ali eu tenho vão ter todas as informações. Provavelmente a semana que vem começam as informações, vão ter os links para poder entrar. Bom. Vai ser um projeto muito legal. Eu acho que eu resolvi fazer esse projeto para tentar ajudar muitas pessoas que me procuram, pedindo esse passo a passo. Como é que eu posso começar? Como é que eu posso começar? Então, eu resolvi criar um projeto que se chama Desconstruindo a Sua Bagunça. Eu quero ajudar as pessoas a desconstruírem a bagunça delas.
e tocar a vida e ser organizada. E é gratuito, hein, gente? Gratuito. Né? São 5 dias que eu estarei pessoalmente ali, passando informações através de vídeos. Eu vou disponibilizar material em PDF, vai ter um encontro ao vivo neste meio tempo, vão ter encontros, vão ter mensagens. Vai ser muito legal, vai ser um trabalho muito legal para ajudar as pessoas a desconstruírem a bagunça dela. Se ficar ligado nas minhas redes sociais, estarão todas as informações. Valéria Organiza, não tem como não me achar. Né? Tanto Instagram como YouTube, Facebook, tudo Valéria Organiza. Então já vai lá, já segue lá a Vai Valéria. me seguir, que tem muitos vídeos, tem inclusive o workshop que eu fiz para a Igreja Adventista da Promessa. Eu fui convidada para fazer um workshop pela IAP de Edu Chaves e está lá. Está lá o vídeo. Está lá o vídeo, Muito vale a pena bom. assistir. Tenho certeza que através desse trabalho você vai abençoar muitos lares aí. Amém. Deus permita que sim. Deus Amém. permita que sim. Este é o meu propósito. É isso aí. Muito obrigada, Valéria. Foi muito gostosa a nossa conversa. Aprendi muita coisa aqui. Acho que vou aprender muito mais no seu workshop lá. Esteja conosco. Estarei lá. Preciso. Estarei lá. Que Deus continue abençoando sua vida, esse seu trabalho, que é um trabalho que abençoa vidas. Amém. Né? Que Deus continue te usando para isso, abençoando a tua casa, abençoando o teu lar, tua família. Amém. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em poder falar um pouquinho aqui com a gente, né, com vocês. E eu espero que a gente possa passar para vocês muita coisa boa no decorrer, né, desse momento aí. Muito obrigada. Fica com Deus e que até a próxima. Amém. Até. Amém. O nosso Deus é um Deus que não se contenta com a desordem. Se nós lemos a Bíblia Sagrada, nós percebemos isso. A organização, ela nos ajuda a ter tempo. E tempo é algo muito precioso. Se organize, procure organizar a sua casa, incentive a sua família a te ajudar nessa organização. E eu tenho certeza que além de bênçãos sem fim, porque ela falou aqui, né, que é importante até para a saúde das pessoas. A organização é importante para a saúde emocional das pessoas. Eu tenho certeza que também você vai ter mais tempo para Deus, para passar com Ele, para ler a palavra, para estar em comunhão com Ele. Procure se organizar. Que Deus te ajude aí nessa mudança, nesse início, e que você tenha sucesso na organização da sua casa, na organização do seu lar. E chegamos ao final de mais um programa. Quero lembrar vocês aqui, você que ainda não adquiriu a nossa nova revista, a nova edição da revista O Clarim, que está muito boa, imperdível. Procure aí a líder do Ministério de Mulheres na sua igreja local, ou acesse lá a Editora Promessa, ou pelo site, ou pelo telefone. Entra no site lá da Editora Promessa, que tem muita coisa. Ela tem combos com a revista, com lições bíblicas, com o trilho do discipulado. Enfim, tem muito material bacana lá, que eu tenho certeza que vai servir para você, que vai abençoar a tua vida. Então, não deixe de entrar lá. Continue seguindo aí as nossas redes sociais também, compartilhando o nosso conteúdo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até semana que vem.